E aí moçada, é o Zorn aqui. Vou estar falando nesse vídeo um pouquinho sobre a build, talentos, honor talents, o que usar, por que, vai estar tudo detalhado. Então espero que vocês gostem do vídeo e em breve vai ter mais. Aquele abraço. É só fazer uma apresentação aqui antes de mais nada. Eu jogo de algumas classes, de Priest, de Loki, mas assim, meu main mesmo, a classe que eu mais gosto de jogar é o meu druida. E eu consegui pegar o título de Gladiator, né, de gladiador na Season 1, 2 e 3, né, do WoD. E agora a gente tá buscando novamente nessa Season 1 do Legion, né? E nessa Season eu tô jogando com o Kindra e com o Ark, né? É um Vanguard Cleave, a gente tá com uma rating boa, né? Meu X2 também com o Ark, DK, né? Então o resto todo de DK. E isso aí. Eu disputei a Copa América também ano passado e esse ano passado pelo time sem nome, e esse ano pelo time Turbo LQ. Nas duas a gente foi vice-campeão, né? E é isso. E agora vamos pro vídeo. Vamos lá. Então pessoal, falar aqui sobre, primeiramente sobre os talentos normais, depois falar sobre honor talents. Que um é dependente do outro, na verdade. Então na primeira linha dos talentos, eu vou estar escolhendo o cenário Word. Essa build aqui que está no momento na tela, ela funciona contra todas as comps em geral. Dá pra você mudar algumas coisas e maximizar o rendimento dela, né? E o seu automaticamente. Só que ela, se você quiser usar uma coisa pronta, uma coisa básica, essa build aqui funciona muito bem. E junto com essa escolha também de Honor Talents. Mas eu vou estar explicando particularmente cada um para ser usado da melhor maneira possível, né? Muita gente acaba utilizando o Switch, até eu utilizei na Copa América isso aqui, que a gente participou lá. Só que não compensa, por quê? Porque para você utilizar isso, você tem que usar Soul the Forest. Com isso você perde o Cultivate, que é um heal muito bom. Vou falando depois também. E além do mais, se você for analisar, quando você utiliza dois Switchmates, você vai estar até ele recarregar as duas cargas, ele não recarrega as duas ao mesmo tempo, ele recarrega uma para depois recarregar a outra. Ou seja, você vai ter dois para usar junto só daqui a 54 segundos, que é muito tempo. E no caso, se você estiver utilizando o cenário Word, como o cooldown dele é 30, do Switch Media é 30, você vai ter, consequentemente, a cada 30 você sempre vai ter os dois. Então, assim, cada 30 segundos você vai ter uma garantia de heal maior do que ter que esperar 54 para ter dois switchments. Então, e sendo que o cenário Word cura mais ainda. Ele é um hot, um instante, mas ele cura mais, em geral, do que o switchment. Então, vou estar sempre utilizando ele em conjunção com o Cultivation, que eu vou falar depois. A abundância eu também vou acabar falando no fim do vídeo, que eu vou mostrar a build que eu utilizo contra algumas comps, que eu vou estar utilizando ele, mas em geral vai ser a build assim. O Displacer Beast vai ser utilizado também para kaitar, para dar um CC, para avançar, para dar um ciclone, avançar, dar um best, ou correr mesmo, kaitar dos melees, ou se reposicionar na arena para curar o parceiro. Assim, todos o Displacer Beast é utilizado em todas essas maneiras diferentes. Então você vai estar sempre utilizando ele aqui. Na terceira linha vai ter uma diferença também, você vai estar sempre mudando entre o Guard Affinity e o Balance Affinity. Por quê? Porque o Guard Affinity você vai sempre utilizar quando você acha que vai tomar muito dano ou que você tem que diminuir a pressão. Ou seja, tem muitos melee, tem melee no time oponente, você sabe que eles vão bater em você. Se você não tiver Guard Affinity, você vai morrer quando você for treinado, você não vai sobreviver. E porque ele diminui o dano que você toma em geral por 6%, e além do mais, você ganha Frenzy Generate, que você, quando você for ver que vai tomar muito dano, vira Bear Form e dá Frenzy Regen. Então todo dano que você. Todo dano não, mas 50% do dano que você tomar, ele vai acabar curando você como se fosse um hot. Durante aqueles 3 segundos lá. Então, sem esse talento você provavelmente vai morrer. Ele é muito importante. E além do mais, você ganha Trash, que é um dot, né? Você aplica um dot no inimigo, ou seja,
Se contra um rogue, por exemplo, ele não vai poder dar re-stealth. Ele poderia dar um vanish, assim, mas quebraria depois de um pouco tempo. Então ele aplica um dodge. Ele fica estacando também para bater mais. Então ainda é muito bom ficar dando trash sempre que puder. Já que você tá em bear form mesmo, só esperando voltar alguns skills, né, pra você sair de bear form depois, você fica batendo no caboclo, dando mango, trash. Você vai dar um dano razoavelmente bom, enquanto você não precisa curar, por exemplo. Mas se você estiver jogando uma comp ofensiva, como RMD, qualquer comp com um mage, assim, quase todos os jogos você vai precisar da balance à frente, mesmo correndo o risco de morrer, sabe? Uns momentos. Claro que se souber que os caras vão ver você e você não vai poder fazer nada, não dá clone, você vai de Guardian Finish, tudo bem. Mas vocês sabem que é muito mais importante você dar o ciclone do que fazer qualquer outro, ajudar no dano também, como o Star Surge, com isso você bate mais. Além do Star Surge bater bem, ele aumenta o dano do seu Vrat, Solar Vrat e do Lunar Strike. Então você consegue tirar no dano também. Então esse tipo de comp, o Balance Affinity, ele é meio que quase mandatório, né? Jogando comp assim, Melee, Cleave, Cupid, você também não precisa ir sempre de Guardian Affinity. Eu vou algumas vezes de Balance também, pra dar uns ciclones mais fáceis. E em geral. E contra Mage, particularmente, eu também estou usando muito esses talentos. Independente da comp que eu estou jogando, se não tiver assim, um Mage e um Monk, por exemplo, que eu sei que eu morro, que eu já morri algumas vezes, né? Então eu já estou me com medo dessa comp, então eu vou lá e boto Guardian Affinity. Eu sei que eu posso morrer, então essa é a única comp de Mage que eu não usaria o Balance. Mas qualquer outra comp de Mage, eu boto Balance Affinity, porque eu consigo spamar Regrowth em Bunking Form também. Além do mais, sabe quando você toma aquele polyzinho que você vai despelar o caboclo, você vai lá e toma um poly no seu global? Pois é, seus problemas acabaram. Você pode agora despelar em Bunking Form. Então o caboclo tá lá spamando poly em você, você não toma poly. E fica despelando, fica dando regrowth. E dando ciclone ainda no cara, e o cara não pode. Se ele não tiver counter spell, ele não te para, ele só aceita. Então o ciclone fica vendo você caçar regrowth na cara dele. Então isso aqui é uma. Eu faço muito isso. Eu fico CS, eu viro bonquinho na hora. Começa a caçar ciclone na PT inteira do inimigo. Jogando RMD, você fazer essa estratégia que é muito forte, por exemplo. É que a RMD sai um pouco do cenário agora, mas ainda é uma jogada muito boa de fazer, independente da comp que você estiver jogando. Então você vai ficar mudando entre esses dois. Na verdade, você vai mudar só a primeira e a terceira. O resto vai ser mantido sempre nessas quatro aqui, que seria o Mind Bash, como CC, né? O Stun. Vai sempre estar utilizando ele. Cultivation, que é todo. Se alguém tiver com Rejuvenation ativo, ou seja, 3 pessoas do CPT está todo mundo com Rejuvenation, vai procar o Cultivation. Se a pessoa dropar de 60% de vida. Ele seria um Hot, que não é despelável, que não é, fica lá. Enquanto a pessoa não subir de 60%, o Cultivation vai estar lá. Então seu heal vai estar muito maior do que seria o Soul the Forest, no caso. Então seu heal constante aumenta muito. E Germination também seria o. Então, no caso, assim, é sempre importante. Não importa o que, você tem que deixar Germination em todo mundo. Vamos supor, tá jogando contra um Warlock. Tá certo que você tá mal, mas você vê que a pessoa caiu o Rejuvenation de alguém, você bota de novo e depois vai se curar. Porque é melhor você manter a pessoa lá com Cultivation e um Rejuvenation do que se curar e depois não ter o que fazer pra salvar a pessoa. Então, você sempre se preocupa em dar Rejuvenation todo mundo, principalmente contra o Warlock. Germination você pode usar 2 Rejuvenations, no caso. Sempre tá utilizando isso, muito bom. E o Stone Bark, você diminui o cooldown do Iron Bark e aumenta o heal dele em 20%, né? Então você tá sempre utilizando ele. Toda vez que você usar Iron Bark, você vai curar mais também, então é muito importante tá utilizando. Indo para o Northanets, a gente vai estar utilizando o Medallion normal, 2 minutos de cooldown quase sempre. Eu utilizo ele 90% dos jogos, mais ou menos. Eu só utilizo o Adaptation, no caso eu tô jogando sem Palahetri. Vamos supor, eu tô jogando Xamã e DK. Então não tem Dispel em stun do Palahetri. Então eu vou lá e eu vou de Adaptation, que a cada 2 stuns dele eu trinqueto 1, que eu acho muito importante. No caso, se eu estiver jogando com Palahetri, aí já, no caso, nem com. Aí eu não. Eu tô jogando com Palahetri, enfrento o Palahetri, eu também não uso Adaptation do Medallion.
Então só nesse caso mesmo, eu não tô jogando com alguém que me dispela meio stun e tô enfrentando um outro pala retro, eu uso adaptation. Uma coisa minha, assim. Outras pessoas podem fazer diferente, é questão de gosto. Nenhuma escolha tá errada, assim, por assim dizer. Eu só acho o adaptation meio perigoso, você trinquetar alguma coisa alguém poderia usar um cooldown defensivo e sobreviver, ou só kaitar e sobreviver e você perdeu o trinket. Depois disso você pode virar um target. Várias vezes a gente já matou healer assim, a gente força adaptation, vamos supor jogando DK e pala retro. Vai lá, força adaptation, na sequência grip, stun, o cara não tem trinket, o cara só vai em paz aí e abraça. E então com isso eu quase sempre vou de medalha, porque eu tenho uma autonomia maior do que eu tô fazendo na arena. Na outra. Na outra escolha de talentos, eu vou de Virgo sempre quando eu achar que eu não sou o target, né? Aí como que eu, no caso, eu sei que eu não vou ser o target? Hein? Às vezes eu não sei, às vezes eu posso até ser o target, ou alguém vir em mim, alguém virar em mim. Com isso eu faço um esforço maior pra eu me manter sempre acima de 80% de vida pra eu curar mais. Mas se eu ver que eu tô sendo target e eu tô usando uma build que eu vou falar depois também de Bondance com Nourish, eu falo pra alguém vir nesse melee que tá em mim pra eu conseguir ter distância e me manter topado e castando Healing Touch em todo mundo. Que eu vou estar falando no fim. E então é isso. Se eu estiver enfrentando um mage, por exemplo, que eu sei que eu tenho um ACC, Hunter, que eles não vão em mim, vão ficar me controlando só, eu vou de vir em Virgo, aumentar meu heal ao máximo que eu puder. E eu vou estar trocando pro Defender of the Week sempre quando eu estiver pegando um comp que dá muito dano em área, assim, Warlock, Druid Feral, Shadow Priest Druid Feral, por exemplo, Druid Feral Warlock, combos assim, ou no caso de eu ser o target, né, que eu não vou conseguir me manter em 80%, já que eu sou o target. Nesses casos eu vou de Defender of the Week, que vai aumentar muito meu heal, porque ele vai aumentar meu rage sempre que, que alguém tiver abaixo de 50% do meu time. Então isso somado ao cenário Ward, o cenário Ward procado com Defender of the Week cura muito. Tica muito rápido. O Hot. Você vai ver que seu heal vai aumentar muito quando ele tiver procado. Com isso você vai ter uma facilidade maior em topar seu time. Usando esse talento. Eu utilizo contra o Warlock sempre, sem pensar duas vezes. A não ser que seja um Warlock mid, aí dá pra pensar duas vezes que eu vou tomar muito CC, aí eu iria de Vigor. Mas no caso, todas as combos de Warlock, com certeza, Druido Feral, com certeza, Defender of the Week. Ou se eu for tunelado, vamos supor, já peguei um time que eu tava indo de Vigor, morri. Beleza, no próximo jogo eu peguei os mesmos caras, eu troco pra Defender of the Week. Que aí provavelmente você não vai perder mais, você vai aumentar muito seu rio. Terceira linha de talentos. Eu mudo muito aqui também. Se eu ver que tem dois milis, eu vou sempre de Thorns. Eu não penso duas vezes não. Porque eu acabo dando muito dano com isso. Que Thorns seria o que? Todo esse cara bate melee, né? Ele volta o dano para. O dano baseado na vida dele, né? Tipo, a cada vez que ele bate, 5% da vida dele e toma de dano por 12 segundos. Então, ou a pessoa troca de target pra evitar tomar um dano a mais, ou ela toma esse dano mesmo, não tá nem aí e você tá dando muito dano. Então tá ótimo, você ganha de qualquer forma. E se você der pra pessoa parar de bater, é uma estratégia também. Mas ela é ruim contra algumas coisas. Por exemplo, você pega um druida feral. Facilidade desse tipo de classe, de trocar de target, de Mon Hunter. Você dá um Thorn, a pessoa, ele vai mudar de target. Porque o cara é um Jedi na arena, né? Um Monk, por exemplo. O cara vai estar em todo lugar. O cara teleporta, vai estar em tudo quanto é canto. Ele não vai bater um Thorn se ele for esperto. Então, talvez nessa escolha, você pode ir Druid of the Clown, que você vai diminuir a chance de você tomar crítico em 10%. Vai ter uma chance de, quando você toma ataque melee, dar um Rejuvenation em você automaticamente. Tipo, do nada, você fala, procura um Rejuvenation aqui. Tipo, sem gastar mana, sem sair de forma pra gastar, procura um Rejuvenation. Então, é uma escolha boa quando tem algumas como se for você, mas é a escolha que eu menos uso. Eu uso mais o Thorns e os Entanglement, que ele dispela slow, né? Principalmente contra Mage, eu acho muito importante. Pra ficar tirando. Toda vez que o meu time toma slow, eu tento botar um cogumelo o máximo que eu puder, né? Que seria esse skill aqui, o, o Florence, né? Que cada vez que ele cura, né? Que eu acho que é cada 3 segundos que ele proca, né? Ele dá essa curinha aqui.
ele dispela o slow, então principalmente quando a mid frost eu uso muito ele. Fico trocando essas opções aqui. Quando não tem slow, só tem um melee pra bater, e você pode ser o target, talvez do Resolve the Claw seja a melhor opção. Mas no mais, se tiver um melee só, talvez o Disentanglement é o melhor pra manter o uptime maior dos seus melees, porque normalmente o Druid tá jogando com melee agora, né? Melee cleave, né? Então seria uma opção interessante. O Ciclone eu vou estar jogando quase sempre também, só depende da comp. Se eu estiver jogando com um Warlock, vamos supor, um Warlock e um Shadow Priest, como tem muito Fear, eu iria de Deep Roots, porque o Fear dá DR com clone, né? Então eu estaria utilizando o Deep Roots que cada vez que eu caço Roots não quebra com dano. Então imagina, cara, tomando. Todo mundo tomando 1 milhão de dots sem mover, sem poder nem andar. Então é muito forte nesse tipo de comp. Ou então jogando Shadow Priest DK. Esse dia para trás eu joguei, algumas semanas atrás, né? Eu joguei e. A gente trabalhava assim com Grip e Fear, então eu não precisava muito da Ciclone. Ficava só dando roots pro meu Shadow Priest tomar menos dano. Conseguir bater o máximo possível, né? Sem alguém pra quicar ele. Então, nesse tipo de caso, quando tem alguém que pode dar o CZ por você, você pode ir de roots. É muito bom. Mas eu gosto muito de Ciclone, então sempre que eu posso. Ultimamente, faz muito tempo que eu não uso Deep Roots, né? Tirando essa vez aí que eu joguei com DK Shadow Priest, né? Contra 2 melees talvez seja bom Deep Roots, né? Mesmo assim, mesmo com o Shadow Priest no time, ele pode jogar de stun e você de Ciclone também. Tem essa variação, é escolha pessoal de cada um, né? E na outra linha, vou estar quase sempre também utilizando Fortify Bark, que ele vai diminuir o cooldown do meu Iron Bark e vai diminuir ainda mais a redução de dano em 30%. Ou seja, o Iron Bark fica tipo um dispersion, cara. Né? Se dá um Iron Bark, a pessoa tá safe. Não vai morrer, é muito difícil. A pessoa morrer, você ainda vai curar 20% a mais. E eu vou estar mudando essa linha aqui só pro Nori, só quando eu for usar Abundance. Que eu vou falar aqui já já. Só falar do Overgrowth. Que o Overgrowth é outra escolha, né? Que você aplica todos os seus slots ao mesmo tempo, contando o Regrowth ainda. Até o heal inicial do Regrowth ele conta também, então se você tem um global pra salvar alguém, o Overgrowth é uma escolha boa. Por exemplo, você saiu num CC do mid, saiu de um pod do mid, ele demorou um pouquinho pra te dar o CC, você dá um Overgrowth e vai curar. É a melhor utilização de um global. Se tem um global pra usar, a melhor utilização do global seria isso, dar um Overgrowth. A pessoa vai ficar mais safe. No caso, se você tiver Iron Bark, você daria um Iron Bark Overgrowth, também funciona muito bem. Seria, então, eu sempre vou de Overgrowth nesse caso, né? Momentos de pânico, assim, você não. A pessoa vai morrer ou vai ficar em perigo, você dá Overgrowth, nesse caso. Aí a gente voltando na questão que eu falei, quando do Abundância. Você vai utilizar quando você souber que você não é o target, ou mesmo se você por acaso for o target, você tem que pedir auxílio do seu time pra você manter. Porque com essa build você vai ter que gastar muito, Healing Touch. Pra você curar muito. Você vai curar muito, mas você vai ter que gastar muito também. Como que ela funciona? A cada Rejuvenation que você tem, você diminui seu cast e Healing Touch em 10%. Então se você tiver 6 Rejuvenation, 2 em cada um do seu time, do X3, você cura, caça o Healing Touch 60%, o seu cash do Healing Touch vai estar 60% mais rápido. E ele aumenta o crítico do Regrowth também. Então, quando você procar Clear Cache, que ele vai fazer o seu Regrowth ficar sem gastar mana, ele. Você fica na Healing Touch, ganha Clear Cache, dá um Regrowth. Que ele vai critar e não vai gastar mana. Então, assim, se você é eficiente em mana, porque o Healing Touch vai gastar pouca mana, ele gasta menos da metade do Regrowth, na verdade. Coisa você vai ser eficiente em mana e vai gastar. E vai aumentar seu heal em muito. Vai curar talvez 250k de heal na arena até mais. Usando essa build com abundância. E o Nourish, que ele vai diminuir mais o Healing Touch. O cash dele. E tem mais uma coisa também que. Se você tem. Vamos supor, você tem um Hot. Você gastar um Healing Touch, ele vai me dar outro Rejuvenation. Você ficaria com 2. Aí eu vou dar mais um Healing Touch. Eu ganho mais um Hot, que seria o Life Bloom. Eu vou dar mais um Healing Touch. Ele vai dar um Regrowth pra mim. Tipo assim. Eu tô catando aqui porque não funciona em PVP, né? Só pra exemplificar. Aí você vai dar mais um, você ganha um Wide Growth.
Então você fica spamando Healing Touch, ele vai completando os hots que tá faltando a pessoa. Se você não tem nenhum hot, ele dá um Rejuvenate pra você e fica lá. Você praticamente só clica em um skill o jogo inteiro. É uma build meio estranha, meio esquisita, mas ela funciona muito bem na arena. Eu tô usando ela muito na arena quando eu sei que eu não sou target. Eu jogo muito longe dos meus parceiros quando é o caso pra dificultar ao máximo eles virarem em mim. Que eu utilizo Abundância junto com o VNV e o Ignorite, fica falando Healing Touch, lá longe. Claro que tem vezes que as pessoas vão em mim, que acaba sendo muito difícil de lidar. Com isso eu peço peel. Algumas vezes a gente até pode perder o jogo, né? Por questão de eu não conseguir curar. Mas mesmo quando alguém vem em mim, dá pra ter um peel do time, ter slow, você conseguir kaitar e utilizar a build muito bem mesmo assim. Eu só não recomendo usar contra o Warlock. Nem Mage talvez pode até usar, mas eu prefiro usar Cenário Ward, sou um heal instant. Porque numa hora que tiver feio o negócio sem castar, você é obrigado a castar, eu não gosto disso. Eu acho que o Cenário Ward seria a melhor escolha contra time que tem CS. Comps que pode matar em um CS, como tipo comp com Mage, dar um glacial, né? Você toma um CS, você pode perder o jogo. Contra o Warlock, você ficar tomando CS toda hora também, 2 CS. Não é bom usar Stunner, então utilize Cenário Ward contra esse tipo de comp. Contra Druid Feral não acho muito bom também, porque Druid Feral passa muito tempo em você. Então se você toma um kick dele, seu PT derrete também. Então eu utilizo contra os melee cleave em geral, que eu fico lá longe. Do resto, Cenário Ward. Se querer, igual eu falei também, Cenário Ward funciona contra tudo também. Então se você quiser também pode estar utilizando, que vai dar certo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Abraço!